de vocês, saudade da audiência do UOL também. Opa, saudade nossa, Carolina. Ela esperou você voltar, viu, Kennedy? Ela não quis entrar quando você estava de férias, ficou esperando você voltar para vir aparecer pela primeira vez na análise da notícia aqui. Minha amiga lá de Brasília. Obrigado, Carolina. É assim, parceiro é parceiro. É isso aí. Obrigado, Carol. Carol, temos que falar muita coisa nesse bloco com você. A pergunta que a gente tem nesse bloco, que você vai tentar responder, a gente vai tentar te ajudar, mas você é muito mais competente que a gente, é o seguinte: se os golpistas esticarem a corda com o Supremo, para qual lado a corda vai arrebentar? O que a gente tem visto, né? PL fez uma coletiva, um pedido de anulação de urnas do segundo turno, está entrando hoje com um recurso contra a decisão de multa do Alexandre de Moraes. Enfim, você tem informações a respeito disso. A gente vê que continuam acontecendo manifestações golpistas nos quartéis. Tem militar da ativa, primeiro sargento da Marinha, lotado no Gabinete de Segurança Institucional, indo para a manifestação defender golpe, morte de petistas, né? A Zambelli fazendo apelo, a deputada federal Carla Zambelli, né? A gente sabe que a imunidade parlamentar ela é importante agora, ela não pode acobertar crime, está pedindo um golpe de Estado, né? Está tentando contra a Constituição. A gente queria começar conversando com você um pouco a tua visão sobre isso, como que o Supremo está vendo, as informações que você tem, se os golpistas esticarem essa corda demais, né? A gente viu que a diplomação do Lula e do Alckmin está marcada para 12 de dezembro, foi até antecipada um pouco pela preocupação deles com essa onda golpista. Para que lado essa corda vai arrebentar, Carol? Olha, Kennedy, esse movimento golpista pós-eleições, ele não é novidade para o judiciário, tanto dentro do Tribunal Superior Eleitoral quanto dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros já esperavam que isso fosse acontecer, e o nome disso, na verdade, é espernear. Na verdade, o PL e os aliados do presidente Jair Bolsonaro, tanto na política quanto nas ruas, eles estão inconformados com o resultado da eleição e estão engordando aquele discurso que o Bolsonaro tanto fomentou ao longo dos 4 anos de governo, de que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, de que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Isso tudo já estava esperado dentro da cúpula do judiciário. O que está acontecendo agora é que esses movimentos das ruas, eles estão crescendo, não necessariamente os números deles, não necessariamente a quantidade de participantes, mas também tem preocupado a questão do financiamento a esses movimentos e do endurecimento do discurso golpista, ou seja, essa questão de pedir intervenção militar, pedir fechamento de instituições, a forma como eles não têm arredado o pé das ruas, mesmo que eles sejam poucos. Então, não é que eles vão ameaçar a democracia, a ordem democrática, não é isso, mas a segurança dos tribunais superiores está muito atenta a isso, inclusive a Procuradoria-Geral da República também está fiscalizando os manda-chuvas, né, desses movimentos golpistas, desses atos que são mais ou menos perenes. E o que vai acontecer? Uma vez que Lula tomar posse, esses movimentos eles não vão desaparecer da noite para o dia, eles vão continuar. Se eles vão ficar mais fortalecidos ou não, claro, vai depender do judiciário pegar quem está financiando ou não. Então, respondendo à sua pergunta, a corda em algum momento vai estourar, mas o judiciário tem cercado muito esses movimentos, a organização deles. Esses inquéritos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal, eles têm servido para fazer esse cerco, que são aqueles inquéritos que investigam milícias digitais e também o inquérito que investiga fake news e ataques ao Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, né, o TSE também. Então, esses inquéritos eles vão continuar abertos, as investigações vão continuar abertas e não haverá complacência em relação a esses movimentos golpistas por parte da nata do judiciário. E sim, Carol, tem uma
preocupação agora, desculpa, só concluindo, tem essa preocupação em relação aos movimentos de rua para agora, o dia 12, que é a diplomação, e também para o dia 1º, que é a posse do Lula. Então, eles estão fortalecendo a segurança na esplanada dos ministérios. A preocupação maior nesse momento são as ruas de Brasília. Ou seja, se a corda arrebentar, ela vai arrebentar para o lado dos golpistas. Pode ter certeza que não vai ser fácil para os golpistas, assim, eles não vão desaparecer da noite para o dia, mas, em compensação, vai ter uma vigilância constante em cima deles. Carol, deixa eu te perguntar sobre alguns inquéritos específicos. Junto com a multa de 22,9 milhões lá que o Alexandre de Moraes aplicou no PL, ele abriu também, se eu não me engano, 2 inquéritos, um contra o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e um contra o Carlos Rocha, que era o técnico, né, o dito pai da urna eletrônica, que deu o parecer técnico que embasou, ambos por litigância de má-fé. Você acha que esses 2 inquéritos são para valer, podem ter consequência, ou foi mais um elemento de pressão que o Alexandre de Moraes encontrou? Olha, Toledo, as duas coisas. Na verdade, não são inquéritos novos. Essas 2 pessoas, elas foram inseridas no inquérito das milícias digitais, que já está aberto no Supremo Tribunal Federal tem uns 2 anos, se não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos. E esses inquéritos, na verdade, eles investigam justamente quem está financiando e quem está por trás desse movimento golpista. Pode acontecer alguma coisa assim, pode ter algum tipo de condenação, e sim, nesse momento, essa inserção dessas pessoas nesses inquéritos foi muito mais para dar um recado do tipo, olha, estamos aqui vigilantes, vamos vigiar e punir, estamos atentos a esses movimentos, muito mais como um recado para quem quiser comprar essa briga novamente com o judiciário já até lá. Só que sim, a investigação corre, a investigação vai continuar, e o interessante é que esses inquéritos eles estão abertos e eles não têm prazo para terminar, que é uma coisa totalmente atípica no judiciário, vamos dizer isso aqui claramente. Não é uma praxe do judiciário abrir um inquérito e deixar um inquérito aberto e inserindo pessoas dentro dessa mesma investigação ao longo do andamento dessa investigação. Então, esses inquéritos, eles são, sim, uma espécie de uma trincheira do judiciário para se defender desse tipo de ataque, e existem pessoas dentro do Supremo Tribunal Federal que defendem que esses inquéritos, eles arrefeçam em algum momento, eles vão precisar perder força, ou que eles sejam realmente encerrados logo no início do governo Lula, a depender de como esses movimentos golpistas vão se comportar daqui para frente. Por que que eles deveriam ser encerrados? Para essa ala do Supremo Tribunal Federal, é importante que esses inquéritos, de alguma forma, eles baixem um pouco a pressão, até para que seja possível ser construída uma ponte entre o Supremo Tribunal Federal e forças que estão hoje no governo e que são também alvo dessa investigação, né? Aliados do presidente Bolsonaro estão inseridos dentro desses inquéritos e são forças importantes dentro do Congresso Nacional. Seria uma forma de distensionar o Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto e também com o Congresso Nacional. Isso que a Carol falou é muito importante, viu, Zé? Porque inquérito tem que ter prazo para encerrar. No Estado Democrático de Direito, você não pode manter um inquérito aberto indefinidamente, porque isso fere o direito de defesa das pessoas. Apesar de golpistas, eles vivem numa democracia e tem que ter o direito de ser respeitado. Agora, seria importante, né, Carol, no começo do governo Lula, que esses inquéritos fossem encerrados. E o importante aí, eu queria te perguntar, é como anda a questão do financiamento, o follow the money, né? Siga o dinheiro, porque assim, esses acampamentos eles estão recebendo uma infraestrutura ali de gente que está pagando. É preciso responsabilizar quem está financiando o golpismo. Eu acho que a melhor forma de encerrar é apontar os financiadores, que, inclusive, o Toledo brincava, os caminhões do agronegócio iam com o logo da empresa, né? Levando, enfim, o fornecimento de provas era quase uma confissão de crime. Exato, apresentando o recibo, né, do crime, assim, já não é tão difícil nesses casos investigar quem está financiando. E esse tem sido, sim, o grande foco dessas investigações nesse momento.
quem está financiando, porque a preocupação do judiciário não é com esses 3 ou 4 que estão acampados ali em Brasília, na porta do QG, não é com esses 3 ou 4 que vão para a porta dos tribunais para fazer um barulho. Eles chamam isso de uma minoria ruidosa, que são pessoas que incomodam, mas é muito pouca gente para ameaçar o Estado democrático de direito. O que precisa ver realmente é o que está por trás dessas pessoas, quem está financiando esses movimentos. E esse sim vai ser, essa vai ser a grande linha investigatória a partir das eleições, a partir desse crescimento desse movimento golpista, tem sido o grande foco das investigações. Ô, Carol, tem esse Ronaldo Ribeiro Travassos, que é esse primeiro sargento da Marinha, né? Ele é um militar da ativa, eles estão proibidos, os militares da ativa, de fazer manifestação política. Uma responsabilização de uma figura dessa é muito importante, está lotado no gabinete da segurança institucional. Você tem alguma informação a respeito disso, de como que pegou no Supremo, que repercutiu no Supremo, um militar da ativa lotado lá no GSI, fazer o tipo de afirmação que fez, Carol? Olha, Kennedy, é preocupante, as pessoas do judiciário veem isso, claro, de uma forma alarmada, afinal de contas é um oficial, um militar que está participando desses movimentos. Ao mesmo tempo, eles veem isso como exceção. Entre os ministros do Supremo, eles não veem os oficiais, as altas patentes dos militares totalmente envolvidas, diretamente envolvidas nesse movimento golpista. Para os ministros do Supremo e para os ministros do TSE, ou seja, os generais não vão comprar essa briga que o presidente Jair Bolsonaro quer comprar. Carol, tem uma nossa ouvinte aqui. Cadê aqui? São tantas que eu já até me perdi aqui. É a Celi, perguntando, vai terminar, Celi Maia, tem que acabar em prisão, senão será um absurdo. Você acha realmente que esses inquéritos intermináveis vão terminar no começo do ano e com indiciamentos e eventuais prisões, nem que sejam simbólicas para mostrar que tem punição? Olha, eu não acho que vão terminar no início do ano. Acho que vai ter uma grande pressão para isso, mas é bom a gente lembrar que o dono da bola é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator desses 2 inquéritos, ele é o ministro responsável pela condução dessas investigações e ele não deu nenhum sinal, nem para mim, nem para os colegas, de que ele quer terminar com isso tão cedo. Ele está sofrendo essa pressão interna, sim, ao mesmo tempo que os ministros do STF e do TSE apoiam demais as atitudes dele, em todas as medidas que ele toma quando vão ao plenário, os ministros todos, eles legitimam todas essas decisões, por mais duras que elas sejam, mas, ao mesmo tempo, existe esse movimento de distensionar. Só que o dono da bola, até agora, não disse nada. A gente pode dizer que acha que vai acabar, que acha que não vai, mas quem determina isso é o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE. E ele está de parabéns pelo papel que ele cumpriu, porque tem uma missão muito grande do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, engavetador-geral da República, que podia ter tido uma ação incisiva em relação a esse tipo de coisa. Tem até o Neiva Cruz que diz o seguinte, e a PGR, o que tem feito? Né? A pergunta, Carol. É importante esse negócio, porque esses inquéritos são muito criticados. Agora, de alguma maneira, o Supremo encontrou um jeito de, com uma interpretação do regimento ali, que é controversa, cumprir um papel por causa da omissão da Procuradoria-Geral da República, não? Exato. Normalmente, no judiciário, o que acontece? O Ministério Público, no caso do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, ela precisa pedir a abertura de um inquérito e o Supremo Tribunal Federal decide abrir com base nesse pedido da Procuradoria-Geral da República. Nesse caso do inquérito das fake news, ele foi aberto ainda na época da Raquel Dodge, né, antecessora do Augusto Aras no cargo
da chefia da Procuradoria-Geral da República, e ela ficou muito contrariada na época, porque ela não tinha participado, não tinha sido ouvida a opinião dela sobre se ela queria ou não a abertura do inquérito. O inquérito foi aberto de ofício. Em juridiquês, a gente fala que uma coisa é aberta de ofício quando o judiciário decide por si só, sem o pedido de alguma parte, no caso, o Ministério Público. Então, logo que esse inquérito das fake news ele foi aberto, ele foi muito criticado até mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal. Se a gente olhar os editoriais da época também, a imprensa inteira criticou pela forma pouco heterodoxa que esse inquérito, né, das fake news, que é como se fosse um inquérito mãe, ele foi aberto. E aí, ao longo do tempo, quando se percebeu que esse inquérito ele serviria para proteger o próprio judiciário desses ataques golpistas, os ministros começaram a mudar de lado, começaram a apoiar o inquérito, tanto a condução do inquérito, que foi feita com um pulso forte pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, diga-se, na época, quando o ministro Dias Toffoli abriu esse inquérito, ele era o presidente do STF, o Alexandre de Moraes ele não foi sorteado relator, não, ele foi nomeado relator, que foi outra prática pouco usual no judiciário, né? Então, ele foi escolhido a dedo. No judiciário, eles falam que foi feita uma conta de chegada, porque lá em 2019 já se sabia que agora, em 22, o Alexandre de Moraes seria também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por que eles sabiam? Não é nada de adivinhar, não. É porque no judiciário, as presidências dos tribunais superiores, elas rodam de 2 em 2 anos por antiguidade. O ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo vai ser nomeado presidente. Então, é muito fácil prever quem que vai ser presidente daqui a alguns anos, dali a 4 anos, né, como foi o caso, se não acontecer nenhum problema no meio do caminho, se ninguém renunciar, se ninguém falecer, fica fácil prever quem vai ser o presidente. E, coincidentemente, o Toffoli escolheu o Alexandre de Moraes, que ia ser o presidente do TSE em 2022. Então, ali em 2019, já se fez uma conta de chegada, já se sabia que o Alexandre de Moraes seria o superministro desse ano, ou seja, o sujeito que teria a relatoria desse super inquérito e também seria o presidente do TSE, ou seja, o comandante dessas eleições que todo mundo já sabia que seriam muito tensas, o que já se desenhava pela relação do Bolsonaro com os outros 2 poderes. E o Alexandre de Moraes vem de uma carreira no Ministério Público, né? Está feito como se faz uma investigação. Não ficou muito tempo lá na Procuradoria, mas alguma experiência ele tem. Agora, tem gente perguntando, o Vitor Meira aqui está perguntando, desculpa, o Samir Soares de Souza está dizendo assim, PGR, né, Procuradoria-Geral da República, e nada é a mesma coisa. É assim mesmo? Não é verdade, né? Mas, no caso, o Aras está tentando fazer com que seja. Você acha que trocando o presidente, a PGR vai mudar de atitude? Não. Vou explicar por quê. Nos 2 primeiros governos Lula, o presidente Lula ele indicou procuradores gerais da República que eram apontados por uma lista tríplice feita pela própria categoria. E esses procuradores que ele escolheu, que foi assim uma forma de homenagear a categoria, acabou sendo muito ruins para ele. Primeiro o primeiro que foi incômodo para ele foi o Antônio Fernando de Souza, que foi o autor da denúncia do Mensalão, que não apontou para Luiz Inácio Lula da Silva, mas denunciou todo aquele séquito em volta do presidente, inclusive o ministro mais importante na época, que era o ministro da Casa Civil, José Disseu, que acabou condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, a presidente Dilma ele indicou o Janot, que foi também o autor de denúncias da Lava Jato, muitas terminaram em condenação, outras não terminaram em condenação. De qualquer forma, apontou-se também a mira para aliados da presidência da República. Então, assim, pessoas próximas do presidente Lula aconselham ele a largar esse negócio de lista tríplice para lá. Nesse caso, se isso acontecer mesmo,
a gente ainda não sabe, né? O presidente Lula ele não disse ainda que vai adotar a lista tríplice e não disse que não vai adotar. Então, só o fato dele dizer, não dizer que vai adotar, já dá margem para a gente pensar em quem ele poderia indicar para a Procuradoria-Geral da República. O que tem se dito para o presidente é que não seja alguém com esse perfil que deu tanta dor de cabeça para ele ao longo dos anos. Se vai ser uma repetição do que é hoje Augusto Aras, a gente não sabe, não tem como saber. Mas eu apostaria que não seria alguém tão combativo quanto Antônio Fernando, por exemplo. Ô, Carol, olha só, a Celi Maia agradeceu a resposta lá sobre o Alexandre de Moraes. Até ela fala que o Alexandre de Moraes tem uma atitude muito correta, agradece a gente. E o Vitor Meira, Toledo quase leu essa daí, porque essa é muito boa. O Vitor Meira... Fiquei com medo de ler essa daí. Não, olha só, essa é boa, essa pergunta é importante. Kennedy, Toledo e Carol, o que vocês acham que tinha no pendrive do Eduardo Bolsonaro? Você se arrisca, Carol? Não. Desculpa, esfarrapada, né? Gente do E céu, você? que vergonha, né? Não, vergonha, não é vergonha. Tratar, nossa, subestimar a inteligência das pessoas, né? Muito bom essa do Victor Meira. Estão elogiando a gente aqui. Ô, Carol, uma coisa importante, porque o Renan Calheiros, que é senador, ele está com uma proposta de emenda constitucional, segundo ele, para criar uma legislação que dê ao Supremo, foro no Supremo, para poder punir tramitação de crimes contra a democracia. Como é que isso aí foi visto no Supremo? A gente sabe, a gente está vendo que esses ataques à democracia existem, que esses inquéritos que foram abertos, de alguma maneira, tentaram suprir uma deficiência da Procuradoria-Geral da República, mas o risco também de ter uma legislação política é meio alto. Agora, a gente está vendo isso, isso até pode ajudar contra o golpismo, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Você tem alguma apuração sobre isso? Como que você vê esse tipo de legislação, de ideia? Olha, Kennedy, me soa um pouco perigoso, assim. Você dá mais poder do que um poder deve ter. Então, assim, é uma coisa muito ampla, né? Crimes contra a democracia. Claro que existe na legislação toda essa tipificação, mas se a gente for olhar na Constituição, o Supremo Tribunal Federal ele é o foro indicado para julgar uma série de autoridades, entre elas presidente da República, senador, deputado, ministro de Estado, ministro do TCU, ou seja, dentro desse leque, as pessoas têm a prerrogativa de serem investigadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se a gente olhar para esses inquéritos das fake news e também dos atos antidemocráticos, tem um monte de gente ali que não tem direito ao chamado foro privilegiado e teria sim que ser julgado pela primeira instância do judiciário. Por exemplo, Roberto Jefferson, o que ele está fazendo no Supremo, né? Então, assim, é interessante quando a gente... Inclusive, tem uma lógica, né? Tem uma lógica a questão das instâncias, o direito de defesa. Se é julgado numa instância só, né, o risco de uma condenação é muito maior. A questão das instâncias ela tem uma lógica jurídica, inclusive a defesa do direito de defesa, do Estado Democrático de Direito. Então, eu queria... É importante você explicar para a gente isso daí mesmo. Sim, bom, é muito perigoso quando a gente começa a abrir o leque para outras pessoas serem investigadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como a gente sabe, o STF ele tem uma vocação constitucional de ser uma corte constitucional. Isso está previsto na Constituição brasileira. Essa história do Supremo ser uma corte penal, claro que ela é o foro indicado para julgar ações penais contra autoridades federais, e só que acontece que não existe um talento penal do Supremo Tribunal Federal, não existe histórico no Supremo Tribunal Federal de encarar ações penais. É tanto que no Mensalão, quando o Mensalão chegou ao Supremo em 2006, na forma de inquérito, e as investigações foram avançando, com o tempo o Supremo precisou chamar o quê? Juízes auxiliares. Não existiam. O único juiz dos gabinetes eram os próprios ministros.
ministros, cada ministro era o juiz de seu próprio gabinete. Hoje existem gabinetes com 2 e até com 3 juízes auxiliares, justamente para auxiliar mesmo nessa questão do andamento das ações penais. É tanto que quando a gente olha para a primeira instância, para as instâncias inferiores ao STF, que tem mais o hábito de julgar essas questões penais, as ações elas costumam andar muito mais rápido. Por quê? Quando aparece uma denúncia no Supremo, normalmente, assim, isso não é uma estatística, isso é o Data Carol, é o que eu vejo. O prazo entre uma denúncia chegar no Supremo e ela ser julgada nunca é antes de 1 ano, entende? E na primeira instância, quando o Ministério Público apresenta uma denúncia para transformar o investigado em réu, que é isso que se pede numa denúncia, para o inquérito ser transformado em uma ação penal, isso é da noite para o dia. A denúncia chega lá, o juiz julga sozinho, ele não precisa reunir um colegiado para decidir se vai aceitar ou não aquela denúncia do Ministério Público. Então, essas tramitações, essas questões legais e o tempo processual é muito mais célere, em tese, claro, na primeira instância, do que no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a grande vantagem dessas coisas todas serem julgadas no Supremo é a repercussão que se dá, porque a gente está aqui, a esse tempo todo, falando de Supremo Tribunal Federal. A gente não fala sobre as ações que estão tramitando na primeira instância, na segunda instância. A gente só fala sobre elas quando os recursos chegam nas cortes superiores. Então, o olhar que a imprensa dá para as cortes superiores é muito mais atento do que o olhar que a gente dá à primeira instância. Eu vou pegar isso como gancho, Carol, que você acabou de dizer, para lembrar que até os anos 80, começo dos anos 90, o Supremo era um lugar que não produzia notícia. Mal tinha setorista no Supremo Tribunal Federal. A gente mal lembrava que tinha, eram os velhinhos que ficavam lá, de vez em quando alguém lembrava. Eu me lembro que quando a Constituição de 88 foi promulgada, a minha pauta, estava na Folha de São Paulo, foi entrevistar o presidente do Supremo. Aí que a gente foi pesquisar quem era o presidente do Supremo, porque não era nem um personagem na corte, né? Não era na corte do poder, né? E isso mudou radicalmente, é claro, a partir do mensalão, e só piorou de alguma maneira. Eu, sinceramente, faço votos de que o Supremo não volte a ser o que era um nada, mas que deixe de ter o protagonismo que ele tem hoje por circunstâncias políticas que eu espero que não se repitam tão cedo. Então, Toledo, é interessante isso, porque no início dos anos 2000 também, o Supremo não tinha protagonismo nenhum no noticiário. É tanto que em 2001 eu era Superfoca, que é o nome que se dá ao jornalista iniciante, para quem não conhece, eu era muito foca e falaram, manda essa menina lá para o Supremo. E lá eu fiquei durante 22 anos. Então, assim... Você pegou o filé, né, Carol? Você pegou a ascensão e glória do Supremo Tribunal Federal. O Data Carol sem margem de erro. Pegou que todo, talvez a culpa seja da Carol. Você vê que tem uma Exato. relação, né, de causa, não sei, tem uma Agora chegamos aqui, né? Fizemos jornalismo investigativo agora. A hipertrofia do judiciário se deve a Carolina Brejo. Culpada de tudo. Eu comprei na baixa. Na época, para você ter uma ideia, a gente tinha um comitê de imprensa, ainda tem o comitê de imprensa do Supremo Tribunal Federal, tinha tão pouca notícia que a gente fazia campeonato de palavra cruzada. Então, mudou bastante ao longo dos anos, né? As notícias começaram a chegar, na verdade, quando o mensalão chegou lá em 2006. Antes disso, era só palavra cruzada mesmo. E TV Justiça também mudou muito a forma como o Supremo se comunicou também. Tem até uma discussão de prós e contras da TV Justiça, né? Muitos ministros votando de acordo com a opinião pública, preocupados demais em aparecer bem na foto. Carol, o papo está ótimo, mas nós vamos ter que encerrar, Zé. Estouramos o tempo aqui com a Carol, né? Data Carol sem margem de erro aí, tá bombando aqui. Entendeu? Carol já foi explorada demais aqui, já passou. Domingos Lopes, parabéns para todos vocês. E Carolina domina bem o assunto. Né? Aí temos que fazer a síntese desse bloco com a Carol, a sugestão lá da nossa galera, da Marina, da Letícia, do pessoal lá, é se corda esticar, arrebenta para o lado dos golpistas, não do STF. Temos que saber se a Brígido concorda. Né? Elas estão aqui, Brígido,
se Brígido concorda. Data, Carol, aprova ou não? Data, Carol, aprova, Brígido concorda, é isso mesmo, a corda vai estourar para o lado dos golpistas, não tem nem chance para outro time. Boa, boa. Ô, Carol, quero agradecer muito a tua participação aqui. Obrigado por aguardar a minha volta para poder participar aqui do Análise da Notícia, tá bom? Semana que vem estou em Brasília, a gente toma um café, conversa e planeja outros programas.